Abra sua Bíblia. Salmo de número 84. Salmos de número 84. Quem achou? Pouca gente achou. 5 segundos. Quem achou? Acompanha aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000 outros dias. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ore comigo. Que privilégio, Senhor, temos de nos assentarmos, de nos achegarmos ao templo. Com certeza, Senhor, do último domingo até esse, durante esta semana, temos vivenciado, Senhor, o privilégio da adoração, o privilégio da celebração da Tua presença, o privilégio, Senhor Deus, grandiosíssimo de celebrarmos ao Senhor em minúcias na nossa vida. O Senhor tem nos dado o privilégio de levantar nesta casa um período de 40 dias de consagração, de busca. Alguns irmãos durante essa semana praticaram isso, outros esqueceram, não lembraram, e alguns não compreenderam talvez o que foi falado na última semana. Mas com certeza o Senhor viu diariamente os nossos passos, observou o nosso coração e as inclinações do nosso ser. E aqui chegamos mais uma vez. Por certo, Senhor, nem tudo aqui na parte humana agrada a todos, porque talvez o coração de alguns está tão abalado, está tão mexido por questões da vida humana comum, e esta pessoa tem encontrado dificuldade em ter prazer, como cantamos aqui no início, na lei do Senhor, e ter prazer de estar no templo. Quem sabe alguém que veio também, Senhor, está aqui, mas decidiu na última hora, decidiu no último instante, ou nem quereria estar aqui, mas está e veio, e o privilégio é nosso, de podermos alinhar o nosso coração enquanto cultuamos. Talvez não tenhamos começado este culto todos da mesma forma, mas Senhor,
se a sua graça se manifestar em cada um. Nós entregaremos este culto hoje ao sairmos daqui com o coração igual, rendido diante do teu altar. Com nosso ser alegre, Senhor, por ter celebrado ao Senhor. Não apenas cantado alguns hinos, ou tendo sorrido de algo, Senhor Deus, ou tendo achado alguma coisa estranha, mas, Senhor Deus, o nosso pensamento vai ser único, junto diante do Senhor. Gratidão por poder ter estado aqui. Alinha nossa vida diante do teu altar. Estabelece os nossos pensamentos, para estarmos preparados mais uma vez, junto com aquilo que cada um vai fazer durante a semana de consagração e de adoração. Que estejamos preparados para vencer mais uma semana e que possamos contar os nossos dias na tua presença. Quem concorda? Pois bem, queridos irmãos, essa história está dentro de uma cultura judaica, de sair o povo de cada um dos seus lugares, ir até Sião ou até Jerusalém, celebrar ao Senhor. Os judeus faziam isso e fazem isso, faziam com mais aplicação, e nesse tempo que foi escrito o Salmo, faziam com muita dificuldade, no mínimo 3 festas, as mais importantes para o judeu durante o ano, que era da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, fora as outras que eles tinham. Então, o escritor, aquele que escreveu isto, que é uma canção, quero te lembrar que salmos são canções que eles celebravam e colocavam diante do Senhor. O escritor desta canção, deste salmo, ele está querendo aplicar nestas letras que ele escreveu, um sentimento, uma gratidão, um anelo, por poder chegar até no lugar que era marcado o encontro do povo de Deus para celebrar junto ao Senhor. É óbvio que o que se espera de cada um de nós, que Deus espera de cada um de nós, é que cada um de nós celebremos a presença dEle em nós durante a semana. Mas uma coisa nós não podemos negar: estarmos juntos no templo como igreja é algo muito importante que nós fazemos durante a semana. Ainda que você esteja aqui, você talvez já foi taxado de crente domingueiro, porque você só tem este tempo para estar, ou porque você não consegue fazer outro tempo para estar na casa de Deus. Ainda que alguém ache por você que um dia só na semana, para estar no templo, para celebrar ao Senhor, seja pouco, você pode fazer disso, que talvez seja até pouco, algo que tenha muito valor para o seu relacionamento com o Senhor. O que vai determinar esse relacionamento não é, claro que é importante estarmos várias vezes, mas não são, às vezes, não é o número de vezes que a gente vem ao templo, mas é quando a gente faz tempo para vir no templo, a gente celebra ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus nosso Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Que a gente consiga centralizar a adoração, que a gente consiga, trazendo as angústias, as coisas que são inerentes à nossa vida humana, que a gente consiga trazer tudo, trazer todo o pacote até mesmo de angústia ou de dúvidas, trazer tudo e colocar diante do altar de Deus, para que nós também tenhamos respostas do Senhor. É muito importante que a gente celebre o Senhor, mas que a gente não esqueça de trazer o pacote, que é todos os aspectos da nossa vida, colocar diante do altar de Deus, para que, adorando ao Senhor, tenhamos também orientação daquilo que nós precisamos decidir na nossa vida humana comum. Quem está comigo? Amém? Então, o Salmo, ele retrata uma peregrinação. Pessoas que estão saindo de lugares diferentes, para ir a um lugar em comum, que é o local de adoração. E ele então começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Eu quero lhe lembrar que é uma canção, e ele ainda não chegou em Sião, ele ainda não chegou em Jerusalém, ele ainda não está no lugar da adoração, ele ainda tem um percurso para trilhar, mas ele já está dizendo, o que ele tem em mente não é a dificuldade da estrada que ele vai percorrer.
O que ele tem em mente não são os problemas da noite que vai encontrar. O que ele tem em mente aqui não são os percalços do dia. O que ele tem em mente é o que ele vai fazer. Não importa o que vai acontecer, eu sei de onde estou saindo e sei para onde vou. Eu vou para o templo, eu vou para a casa de Deus, eu vou para adorar o Senhor. E quando ele traz isso em mente, ele tem o poder de Deus na sua vida para suportar e vencer quaisquer percalços, qualquer problema que possa interferir na sua caminhada. Ele está preparado, porque ele não está olhando os empecilhos, ele está olhando o objetivo. Ele está olhando aonde ele quer chegar. E ele quer chegar no templo, ele quer chegar na casa de Deus, para se unir com o povo de Deus, para celebrar o nome de Deus. Então ele não diz, com tremendas dificuldades eu vou encontrar. Não, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. E na verdade a gente poderia pensar assim, mas só tem um tabernáculo, por que está no plural? Faz parte da poesia judaica. E se a gente for olhar direitinho, a gente vai compreender no todo a razão de tabernáculos. A gente vai compreender a visão de tabernáculos não como um lugar apenas a ir, mas um lugar de Deus, em Deus para estar. Eu vou repetir. Quando a gente pensa na adoração, quando a gente centra a adoração, nós não pensamos em um lugar para ir, mas nós pensamos num lugar para estar diante de Deus. E aí então a coisa fica ampla na nossa vida. Nós podemos fazer da nossa vida tabernáculos para Deus. Não obstante ao local onde nós estamos, é óbvio que é muito importante reservar horário e lugar particular para celebrar de uma maneira diferenciada ao Senhor. Mas o que o Senhor quer de mim e de você é que a gente faça da nossa vida tabernáculos para Deus, para honrar, para celebrar o Senhor, porque é na presença do Senhor que há fartura de alegrias. Oh glória, eu vou repetir, é porque o salmista sabia, eu sei, você sabe porque está escrito, é na presença do Senhor que há farturas de alegrias. Nós sabemos porque está escrito, mas sabemos também porque temos experimentado isso. Você pode dizer amém, pode concordar. Ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, aquele que comanda tudo, o Senhor soberano, aquele que tem poder para fazer o que quer, na hora que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser fazer. Em alguns momentos Ele diz para algumas pessoas que está fazendo, Ele comunica para algumas pessoas, mas Ele não tem essa obrigação, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, único, amém? Agora olha o versículo 2, como ele se expressa, ele diz, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Eles tinham uma visão de tabernáculo, eles tinham uma visão de adoração, como eles aprenderam. Que para eles ter uma adoração perfeita tinha que ser no templo. Ser lá na casa, construída, um local único de adoração. Porque Deus pretendeu isso também, porque Deus ensinou isso para eles que construíram. Porque Ele queria o povo junto, Ele queria o povo unido, Ele não queria um corpo esfacelado, Ele queria o corpo junto. E quando Ele diz aqui, a minha alma está anelante, Ele diz, eu anelo para chegar no final desse percurso, eu desejo estar. E porque Ele anelava, eu repito, Ele não sentia pontualmente, num percentual gravíssimo, os riscos da viagem, as dificuldades da viagem que eles iam ter que enfrentar. Até porque eles iam em caravanas, em grupo, e eu penso que um ao outro ajudava, e o seu companheiro disse, esforça-te. Você não entendeu, eu vou repetir. Como eles iam em grupo, eu penso que eles diziam, ou eles faziam, o outro ajudava, e o seu companheiro dizia, esforça-te. Usa dessa prerrogativa e diga para o seu companheiro, para a sua companheira, diga assim, esforça-te. Vai, fala. E ele diz, a minha alma está anelante, mas a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. Eu estava olhando essa expressão, não dando aqui a parecer ou sugerir que eu conheço a linguagem original da Bíblia, conheço nada de hebraico e de grego, mas só leio. Então, quando a gente lê, a gente passa a conhecer algumas coisas. E a expressão, a minha alma está anelante, a minha alma desfalece.
A palavra original implica em dizer, a minha alma empalidece, eu fico empalidecido. Quando eu penso em estar diante do Senhor, adorando ao Senhor, eu fico empalidecido, eu esmoreço. O que ele quer dizer na linguagem original? Que eu perco as minhas forças, que as minhas resistências humanas, aquilo que em mim confabula, conspira contra a vontade de Deus, caem por terra para sobreviver na minha vida aquilo que é a vontade do Senhor. Ele está dizendo, eu empalideço na alma, os meus desejos, as minhas ambições caem por terra, porque a minha alma anela a vontade do Senhor. Eu quero crer que isso acontece com muitos de nós, que sofremos as cargas da existência humana, e fazemos planos, e consertamos planos, e realinhamos ideias, porque nós temos desejos, pensamentos, queremos conquistar coisas, e às vezes querendo conquistar coisas, nós nos enrolamos com as coisas da vida. E isso às vezes são armas que nos detêm ou tentam nos prender em Deus, para a gente não conquistar aquilo que é projeto de Deus. E o salmista está dizendo, quando eu estou anelante em estar na tua presença, eu desfaleço pelos átrios do Senhor. Diante dos átrios do Senhor, todas as coisas caem na minha vida. E eu quero te lembrar que átrio era o exterior do templo, do tabernáculo, quando havia o tabernáculo. E átrio era o lugar de oferta, era o lugar do altar de sacrifício. Então o que ele está dizendo? Ele não está dizendo, eu estou anelante, eu estou desfalecendo pelos átrios do Senhor, porque eu tenho algo que eu preciso dele, eu vou lá para ele me dar. Quando ele diz, eu estou anelante e desfaleço pelos atos do Senhor, ele está dizendo, eu tenho algo para oferecer, eu tenho pressa de chegar, eu quero chegar lá e entregar a minha oferta ao Senhor. Eu quero colocar diante de Deus aquilo que é a oferta do meu ser, é aquilo que eu durante um tempo ajuntei para colocar diante dele. E eu quero lhe lembrar que eu não estou falando de dinheiro. Eles geralmente ofereciam ofertas que se consumiam no altar do holocausto, se consumiam naquele momento que era colocado no holocausto, porque era oferecido para Deus. E eu quero lembrar a você que o texto está dizendo, relembrar, que o que ele está dizendo que anela e que desfalece, não é por receber coisa alguma de Deus, mas é para oferecer alguma coisa de Deus, porque é um pressuposto bíblico, que ninguém oferece coisa alguma para Deus que não tenha recebido de Deus. Tudo que eu ofereço para Deus, entrego para Deus, quer seja o dízimo do meu tempo, o dízimo do meu dinheiro, o dízimo da minha dedicação, ou a amplitude do meu ser que se coloca diante do Senhor como adoração, nada disso veio de mim, tudo isso é dádiva graciosa do Senhor, eu estou somente colocando de volta para Ele. Como cantamos aqui no início, falando da glória que devemos devolver para Deus e colocar diante do Senhor, que na verdade a linguagem correta é glorificação, não é verdade? A exaltação ao Senhor, porque a glória dele ele não dá para ninguém, ele nunca perdeu a glória e nem vai perder, mas o povo está perdendo de dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, a glorificação, a exaltação ao seu nome. Você concorda comigo? Então o que o salmista está dizendo é como você pensa, é como eu penso, é como nós aqui pensamos. A gente vem à casa do Senhor, a gente vem para oferecer culto, a gente vem para celebrar. Mas irmão Marco Bom, que está aí atrás da câmera, a gente traz o pacote. Deus sabe das nossas necessidades. Jesus disse, e Mateus escreveu no capítulo 6, que o Pai Celestial sabe das coisas que nós precisamos. Enquanto eu oferto dedicação ao Senhor, enquanto eu oferto culto ao Senhor, não está desligado de mim as minhas necessidades. Elas vêm junto, então Deus reconhece as minhas necessidades, assim como Ele recebe aquilo que eu oferto de todo o coração, em espírito e em verdade. Eu cuido que seja assim, eu desejo que seja assim. Ele olha para aquilo que eu preciso. E uma coisa linda a respeito de Deus, ninguém que chega diante da presença de Deus com mãos cheias para ofertar alguma coisa, é despedido da presença do Senhor de mão vazia. Eu vou repetir, você não entendeu. Não existe, não há probabilidade, a probabilidade é nula, que alguém chegue diante do altar de Deus com um coração voluntário, com dádiva do coração graciosa para entregar diante do altar do Senhor, para celebrar Ele, para adorar Ele, que é o nosso louvor, que é o nosso cântico, que é a nossa celebração, amando a Deus de todo o nosso coração. É impossível que uma pessoa que faça isso saia
do culto, da celebração, da entrega de mãos vazias. Eu trago o que posso ofertar e eu levo aquilo que eu preciso. Eu vou repetir: eu trago o que eu posso ofertar e eu levo aquilo que eu preciso. Deus é gracioso e recebe a simplicidade da minha oferta, que é feita de todo o coração, mas coloca na minha mão, na minha vida, tudo aquilo que eu preciso. Se você recebe esta palavra profética, recebe para você, segura para você, exalte o nome do Senhor, porque essa é a vontade dEle. Alguém quer concordar? Abrir a boca e dizer amém, aproveita. Ele diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha só, estou trazendo um texto que mostra claramente que no Antigo Testamento, com a declaração deles, já havia esmorecimento de vigor, até físico, quando alguém estava adorando ao Senhor de todo o coração. É uma linguagem da Escritura, como foi escrita, e que mostra desfalecimento, empalidecimento de pessoas por conta da vontade, da honra, da alegria de entregar algo ao Senhor. Você que veio hoje convidado, que tem aliança com Cristo, você deve entender disso. Mas se você ainda não reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez você tenha dificuldade de compreender isso. Então hoje, se você quiser, depende só de você, porque o Espírito já está ministrando o seu coração. Você pode hoje começar a ofertar coisas ao Senhor. Talvez você tenha vindo aqui, a sua vida tem sido uma catástrofe, uma dificuldade humana, razoável o seu clamor, razoável, justificável, explicável, o seu choro durante a semana, a necessidade aguda da sua alma, e aqui você está aprendendo um segredo. Você entrega a Deus o pouco que você tem, e você sai com a mão cheia daquilo que você precisa para viver uma semana abençoada na presença do Senhor. Se você quiser viver só uma semana abençoada, fique com a semana abençoada, mas se você quiser viver uma vida toda abençoada, isso é possível. Me ajude, diga para alguém que está perto de você, diga: é possível, vai, diga. Ele diz: até o pardal encontrou o caso. O que o pardal encontrou? O que o pardal encontrou? E a andorinha encontrou o quê? Ninho para si, para quem mais? Para sua prole, junto a quê? Junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu vou pular aqui porque eu quero terminar com isso aqui. O versículo 4 diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Eu também vou terminar com isso aqui. Por que na hora que eu estava lendo com vocês, eu dei duas pausas? Vocês devem ter percebido. Uma pausa muito pequena, micropausa. Porque na poesia judaica, quando tem, principalmente nos salmos, quando tem escrito selar, já falei isso a vocês, vocês sabem disso, só estou sendo repetitivo, é uma pausa da canção. É o momento em que aquele que está cantando pausa, ou aquele que está escrevendo os versos pausa, para pensar naquilo que ele está escrevendo. E a primeira pausa dele é quando ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, eles vão te louvar continuamente. Ele pausa. Talvez ele tenha pausado para pensar o que seja louvar a Deus continuamente. E talvez eu e você tenhamos que pausar a nossa vida em algum momento para entender o significado de louvar a Deus continuamente. Se é algo contínuo, é algo que não se pausa, é algo que não para. Ele deu uma pausa para pensar naquilo que não pausa, você entendeu? Isso ele quer dizer que ele está pausando para pensar naquilo que não pode pausar na sua vida. E eu estou pausando com você para você pensar naquilo que não pode pausar na sua vida. O que não pode pausar? O louvor ao Senhor, porque ele é contínuo. Se é algo contínuo, não tem pausa. Vira para o seu irmão e diga: não pode ter pausa, vai, fala. E ele segue dizendo: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O que ele está dizendo aqui é o que você entendeu, o que eu também entendi, que o homem é feliz o homem, está escrito aqui, cuja força está no Senhor. Que Senhor? O Senhor dos exércitos, Deus poderoso, único. Essa pessoa, cuja força está no Senhor, o seu coração, em cujo coração, o coração desta pessoa, estão os caminhos aplanados. Sempre eu li esse salmo, pensando assim: o Senhor vai à minha frente, aplanando o meu caminho, para evitar desgastes na minha vida, para que eu consiga trilhar o caminho
de uma maneira mais facilitada. Eu estava equivocado. O que ele está dizendo é que o homem, a mulher, a pessoa cuja força está no Senhor, o coração desta pessoa, o ser interior desta pessoa, tem caminhos aplanados. O que isso quer dizer? Eu quero te lembrar que ele está numa peregrinação. Quero te lembrar que ele passa por estradas desertas, de deserto e desérticas. Sobe e desce. A exposição a cair, a escorregar, a se machucar é grave e grande. Tem muitos lugares assim nesse trajeto, nessa caminhada. E o que está no coração daquele que está diante do Senhor, cuja força está no Senhor e vem do Senhor e depende do Senhor. Ele está vendo dificuldades à frente, mas o seu ser interior não está contabilizando essas dificuldades. Por quê? Porque o Senhor está dentro dele dizendo: passo com você, vou com você, há plano para você. Ele diz, a palavra profética diz que todo outeiro se abaixará e todo vale se exaltará. Ora, se o outeiro abaixa, se o vale sobe, se encontra e fica plano para a gente passar. Mas isso não está acontecendo fisicamente, com ele não, e nem com você, nem conosco. As lutas estão aí, momentos de vácuos na nossa vida humana, momentos de declive, momentos que a gente tem que subir e descer, e a gente se expõe à dificuldade, mas o Senhor está lá trabalhando dentro de nós. Meu filho, minha filha, eu sou teu pai. Eu estou colocando algo dentro da sua mente. Olha só, está vendo dificuldade, mas eu estou gerenciando a sua alma, gerenciando a sua mente. Eu estou te dando poder e capacitação para subir, para descer, como se não tivesse subida nem descida. Você confia em mim, eu torno a sua peregrinação plana. Você vai cumprir a carreira, você vai chegar até o final e você não vai se machucar, porque eu estou dentro de você fazendo o que você não pode fazer. Você recebe esta palavra, eu profetizo para você em nome do Senhor Jesus. Você que chegou a essa casa com coisas na sua mente, o seu coração não está aplanado ainda, porque você está cuidando de aplanar as questões físicas. Eu dou graças ao Senhor, porque na semana passada, no momento de celebração da ceia, a ministração não foi tão explosiva, mas ela foi implosiva. E depois eu estava ouvindo testemunho de algumas pessoas durante a semana, e vendo como a palavra foi implosiva, porque derrubou alguns muros de relacionamento, aleluia, jogou por terra. O que é isso? É o poder de Deus dentro do coração do homem, da mulher que teme a Ele, que quer andar com Ele, derrubando coisas, fortalezas, fortificações, e fazendo com que a peregrinação, a vereda, a estrada daquela pessoa seja plana. Por quê? Porque Ele está quando sobe, Ele está quando desce. Então é tudo igual, subindo e descendo nós somos do Senhor. Você pode abrir a boca e dar glória ao Senhor? O segredo aqui é: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então a força não está em mim, a força não está em você. Não existe He-Man aqui, eu tenho a força. Não. Eu tenho a fraqueza, sim. Eu tenho a necessidade, sim. Eu preciso do Deus Todo-Poderoso na minha vida, sim. Eu preciso de um grande Salvador, Jesus Cristo, sim. Eu preciso do Espírito Santo, sim. O que o Senhor quer é que a gente deixe transparecer a nossa fragilidade diante do seu altar, para que se manifeste o poder dele na nossa vida. O Senhor não quer Golias no seu exército, Ele quer Davi. Ele quer gente que desce para o vale para batalhar e que sabe que se Deus não for com ele, ele morre, ele nem volta. Ele vai ser enterrado ali mesmo, talvez nem vai ser enterrado, porque as aves vão comer, os animais de rapina vão devorar. O Senhor não precisa e não quer Golias na sua obra, gente presunçosa, gente soberba, gente cheia de si. O Senhor conta com os Davizinhos, com os pequenininhos, com os humildes de coração, porque é nessas pessoas que Ele vai manifestar o seu grande poder. Na verdade, Deus quer revelar o seu grande poder, manifestar o seu poder na vida daquele que é simples, naquele que se humilha diante do altar de Deus, naquele que sucumbe diante das adversidades, mas não cai porque ele tem quem o sustenta. Amo e me persegue, a minha mente persegue esse versículo do Salmo de número 20, quando a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Uns caem
Muitos caem, alguns caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ora, se alguém se levanta e está de pé, presbítero Eduardo, é porque em algum momento deu uma fraquejadazinha, mostrou a sua fragilidade. Eu não estou falando, me referindo ao pecado, eu estou falando da nossa fragilidade existencial. E aí o Senhor segura na nossa mão e nós somos espertos, seguramos na mão dele e não caímos. E aí nós vamos andar seguros. Você pode dar glória a Deus por isso. Deixa eu ser repetitivo a você, um testemunho de muitas dezenas de anos. Agora deixei as fotos da irmã Nilva, do tempo da irmã Nilva. Quem mandou falar, mexer comigo com a minha chuquinha, não é verdade? Falou que o irmão não sabia quem era eu. Do tempo dela, um pastor, Carl Hall, gravou um LP, long play, aqueles de vinil antigo. Está rindo porque é do tempo aí do pessoal. Eu sei porque meu avô me contou que tinha esse negócio. Então ele gravou um long play. E ele contou a história do seu filho, John, que ele carinhosamente chamava de Johnzinho, e ele contou que ele gostava de andar na linha férrea, no trilho que o trem passava em cima. Gostava de brincar e de vez em quando ele ralhava com seu filho: toma cuidado, você pode se machucar. Todo mundo sabe que tem ali os granzepios, negócio de ferro, e tem as britas, e que se cair machuca. E o seu filho um dia se adiantou a ele, se antecipou a ele, e foi correndo, andando em cima do trilho, escorregou, caiu, se machucou. E ele disse que quando viu seu filho cair e se machucar, a primeira impressão não foi de corrigi-lo, no sentido de dizer: eu não falei para você que não era para você fazer, que você ia correr risco. Ele disse na gravação que ele correu ao seu filho, o levantou, o colocou de pé e o abraçou. Deixou ele sentir que o pai estava ali. Apertou contra ele, para ele se sentir seguro. Verificou se estava muito machucado, não estava. Só umas dorzinhas. Segurou na mão do filho. E falou: agora pode subir no trilho. E ele disse que foi andando com o Johnzinho. E dessa vez, mesmo depois de uma queda, o Johnzinho pôde caminhar seguramente em cima do trilho. Não porque ele tinha o poder de não cair, mas agora o seu pai estava segurando em sua mão. O pai segurou na sua mão esta semana. Todas as vezes que caímos e nos ferimos, são os momentos que a gente ousa soltar a mão do Pai Celestial. Porque é impossível que alguém que esteja com a vida segura na mão do Pai, segurando na mão do Pai, tenha quedas fatais, que vão machucar e marcar a vida negativamente. A gente pode até dar uma balançadinha, mas a mão do Pai está ali para nos equilibrar. Feche seus olhos. De repente você tem alguma necessidade, que precisa de equilíbrio na vida. Não converse com quem está perto de você. Feche seus olhos. Seja homem e mulher de Deus. Seja visitante de Deus também. E conta para Jesus as áreas da sua vida que você precisa que Ele te equilibre. Talvez você vai chegar à conclusão: Senhor, eu preciso do Senhor em tudo. Para me equilibrar, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu equilíbrio, da tua firmeza constantemente na minha vida. Se você já disse para o Senhor, abre os seus olhos e dê glória a Ele agora, aproveita. Nem todos conseguiram dar glória a Deus, mas bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos. No coração estão os caminhos aplanados, porque Deus está trabalhando e ministrando. E aí ele fala: o qual passando pelo vale de Baca. E interessante que a palavra original Baca quer dizer árvores de bálsamo. Mas quando ele fala vale de Baca, ele não está falando apenas Baca, árvores de bálsamo. Ele está falando vale de árvores de bálsamo. Então ele está falando de um lugar amplo. Que nesse lugar amplo, que é seco, que é árido, tem um pequeno lugar chamado Baca, que significa árvores de bálsamo. O que ele está dizendo? O que ele está cantando? O que ele está celebrando? Ele diz: o qual aquele que tem a força no Senhor na sua vida, que os caminhos foram aplanados no coração pelo Senhor, ele vai passando pelo vale de Baca.
Ele vai passando pelo lugar seco. No meio da sua trajetória está o Vale de Baca, mas dentro do Vale de Baca está Baca, que é o lugar de árvores de bálsamo. Então isso são pontos de apoio que ele recebe durante a sua peregrinação desértica. Ele sabe, ele está passando por aquele vale é árido, mas tem um lugar naquele vale que se chama Baca, que são lugares onde tem árvores de bálsamo. É o lugar onde ele vai renovar a sua força. Isso acontece comigo e com você diariamente. Nós estamos numa peregrinação. O terreno que a gente está pisando é árido. A guerra humana é difícil, não é fácil para ninguém. Mas existem pontos de apoio do Espírito Santo na nossa vida, que é o momento onde a gente para ter a percepção da grandeza de Deus na nossa vida e do cuidado dele por nós. É onde nós renovamos as nossas forças. Salmo 40 diz que os que esperam no Senhor, eu vou ser repetitivo aqui, vão renovar as suas forças. Alguns vão vão conseguir voar com asas como águias, outros vão conseguir correr, não vão se cansar, e outros vão só conseguir caminhar, mas não vão se fatigar. Então vou repetir o que disse um tempo atrás aqui. Não importa se você está voando, se você está correndo, se você está andando, o que importa é não parar. É prosseguir em relação ao Senhor, porque o que te espera é uma bênção muito maior do que você planeja ou pensa, porque as coisas de Deus são inusitadas, são grandes, são poderosas. As coisas do Senhor são extraordinárias. A Bíblia, quando vai falar, diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o entendimento do homem. E Deus usa essas coisas em vasos de barro, em gente frágil, para confundir aqueles que pensam que tem tudo, aqueles que são os bambambãs. Coisa boa é ser pequeno de Deus e ser abastecido com a provisão que vem do céu. Alguém concorda? Abre essa sua boca abençoada e dá glória a Deus. Ele diz, passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, ou seja, são postos de reabastecimento. Profetizo que o Senhor tem postos de abastecimento para a sua vida. Você não vai morrer em sequidão de estio. Sua vida não vai falir, porque o Senhor te reabastece. Tenha a sua esperança reabastecida. Tenha a sua confiança em Deus reabastecida. Que a sua força esteja em Deus. Reabasteça a sua vida, ou reabasteça-se da força que Deus libera para você. Agora, se você recebe, abre essa boca preciosa e dá glória a Deus. Olha o que o versículo 7 diz, que aqueles que são reabastecidos vão indo de força em força. Se vão indo, não param. Eles vão indo de força em força. Agora olha que coisa linda. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O que a palavra está dizendo é que cada um irá chegar e irá cumprir o propósito da largada. Vai chegar naquilo que é o caminho aplanado que Deus colocou no coração. Vai atingir, vai chegar naquilo que você objetivou em Deus. E aí vai aquilo que você objetiva em Deus. Quem já foi ao mar, à praia, o litoral? Quem vai? Vai lá, cadê? Você que já teve essa experiência maravilhosa. Maurício ali, um dia quis engolir a água do mar, não foi verdade? Você já estava morrendo, já tinha dado a sua vida perdida, e um pico-ruchozinho de prancha veio e te tirou, não é verdade? Isso. Se você for ao mar, com esse copo aqui, de 200 ml, que está quase cheio, esqueci de tomar, e ele estiver vazio, você lá saca do mar, você consegue encher esse copo d'água? Não consegue não? Consegue ou não consegue, pessoal? Quem está comigo no que eu estou aqui exemplificando, me ajuda, senão eu fico vermelho. Consegue ou não consegue encher com a água do mar lá na praia um copinho desse aqui? Faz falta ao mar? Se você for com um canecão de 1,5 litro, 2 litros, consegue encher o canecão? Faz falta ao mar? Se for com um barril de 200 litros, consegue encher? Faz falta ao mar? Se for com um caminhão-pipa de 5.000 ou 10.000 litros de capacidade para carregar e transportar, consegue encher? Só tem uma bomba de sucção, né? Faz falta ao mar?
assim são as providências de Deus para aqueles que esperam nele. O tamanho da sua necessidade de encher do seu vasilhame é o tamanho da sua fé. Você pode partir para Deus com a sua necessidade. O tamanho do seu vazio é aqui agora figuradamente o tamanho da sua fé. Você vai até Ele, se enche dele, Ele completa a sua vida e não faz falta para Ele. Porque Deus é o único, onipotente, glorioso, sensacional, extraordinário. Quem pode dar glória a Ele? Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. E aí vem o segundo selá, a segunda pausa. Para quê? Para ouvir o movimento de Deus. Se lembram quando no Ezequiel 37 ele profetizou o vale de ossos secos? Ele abre a boca e profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ele libera. Não diz o tempo entre aquilo que ele profetizou e o momento que aconteceu o rebuliço e o ruído. Penso no texto e pelo texto que houve uma pausa, um vácuo, um tempo. Este é o tempo em que eu oro, que eu clamo ao Senhor e eu dou pausa naquilo que eu estou clamando para ouvir a resposta de Deus. Eu e você precisamos dar pausas, agora sim, com esse propósito, isso que eu estou falando, para ouvir aquilo que Deus está falando, para compreender aquilo que Deus está falando e para entender aquilo que Ele está falando no meio da igreja desse tempo. Você pode dar glória ao Senhor. Eu tenho que voltar ao que eu falei, ao versículo 3, mas deixa eu só pegar mais umazinha aqui ou duas. Ele diz no versículo 9, ele fala do Deus de Jacó, não dá tempo de falar de Jacó. Olha, ó Deus, o escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eu acho isso aqui muito interessante, quando ele diz para Deus. Moisés quer ver o rosto de Deus, algumas pessoas querem ver a glória de Deus, mas ele diz, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. E algumas pessoas possam pensar que de forma poética está falando do rei de Israel, mas que ele está falando acerca daquele que está clamando aqui de uma forma objetiva e transparente. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Ele está pedindo para Deus olhar para ele, entender o que está acontecendo com ele. Mas dentro do salmo ele reconhece que Deus é um sol. E aí a gente se lembra de Números 6, quando há aquela bênção que diz que o rosto do Senhor brilhe sobre você, a face de Deus brilhe sobre você, porque se Deus vai olhar para o meu rosto, o rosto dele tem que se apresentar a mim, e quando o rosto de Deus se apresenta a mim, eu sou revigorado. Eu profetizo para você em nome de Jesus, com essa palavra eu compartilho, que o Senhor quer revigorar o seu ser hoje, aqui agora, e continuar revigorando durante a semana, e durante toda a sua vida, para que se complete algo glorioso do Senhor. Porque mais vale, por que tudo isso? Porque vale mais um dia nos átrios do Senhor, no lugar de entrega, no lugar de sacrifício, do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Quando fala 1000 dias, então vamos lá arredondar, ele está falando de 3 anos, irmãos. Mais vale um dia nos átrios do Senhor, no lugar de entrega, no lugar de sacrifício, no lugar de oferecer ao Senhor, do que 1 ano em qualquer outro lugar. E como ele não está satisfeito, ele diz, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Esse salmo ele é feito para os filhos de Corá, os coraitas que faziam parte daqueles que cuidavam das coisas do templo, os levitas, que não levitavam, mas trabalhavam. E no livro da lei, não sei se é Números ou que fala daquilo que Deus queria do povo, não sei se é Levítico, fala dos filhos dos coraitas, que eles seriam os porteiros, trabalhariam na porta da casa de Deus. E ele está dizendo isso, olha só, eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus, mesmo
mesmo que eu não entre lá e veja as coisas maiores que Ele tem para oferecer, mesmo que eu tenha que ficar aqui trabalhando, mesmo que eu tenha que ficar aqui oferecendo meu tempo, eu prefiro estar à porta da casa de Deus. E eu quero parafrasear com você dizendo: porta da casa de Deus é um lugar de espera da manifestação do Senhor. Eu estou batendo a porta de Deus, eu estou esperando Ele abrir a oportunidade que eu preciso na minha vida. Então eu quero agora figurar a porta da casa de Deus, um lugar em que eu decido esperar Deus se mover na minha vida. Ele está dizendo: eu preferiria estar na porta da casa do meu Deus. Olha só o que Ele está dizendo. Agora Ele individualiza, agora Ele particulariza, agora Ele diz que o Deus glorioso e poderoso é o seu Deus. Você pode dizer isso a respeito de Deus: Ele é o meu Deus. Você pode dizer, pode encenar comigo, pode dizer: meu Deus, eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Será que você prefere isso? Será que domingo passado, até esse domingo, você não deu uma habitadinha na tenda da impiedade? Ou será que você ficou esperando chegar o domingo porque você tinha em mente: no domingo eu vou de novo me reunir com a igreja, e eu vou colocar minha adoração junto com o povo de Deus, os meus irmãos, diante do altar do Senhor, e eu me recuso a habitar, a entrar, a estar nas tendas da impiedade. Eu vou me santificar para que quando eu chegar à porta da casa de Deus, ela se abra para mim. E agora eu digo que porta da casa de Deus não é a porta de entrada do salão do templo. Porta da casa de Deus é quando o céu se abre para a nossa vida, e aquele que teve o desprazer de habitar nas tendas da impiedade durante a semana talvez tenha dificuldade de permanecer no ponto de espera, de esperar o Senhor se mover. Por quê? Porque você está com o coração de quem habitou na tenda da impiedade. O teu coração não está mais aplanado, ele agora tem altos e baixos, e você não consegue entender isso. Você acha que Deus tem que te dar logo. Mas se você durante a semana passou na porta da casa de Deus, profetizo, se abriu para você. Eu profetizo, se abriu para você celebrar, para você exaltar o nome do Senhor e glorificar a Ele. Você está aí, você pode dar glória a Deus. E deixa eu pular para o versículo 12 para terminar. Manilva, por favor, sobe aqui e senta aqui na minha cadeira para eu saber que eu tenho que parar. Ele diz: Senhor dos exércitos, versículo 12: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quando o salmista fala de confiança, ele está falando da parte basilar de qualquer relacionamento. Confiança. Senhor dos exércitos, bem-aventurada a pessoa que em ti põe a sua confiança. Gosto de Davi, gosto de todos, mas gosto de Davi quando ele se dizer: eu não vou me confiar no meu arco, a minha espada não me salvará, vou pôr a minha confiança no Senhor. Confiança, aspecto basilar de qualquer relacionamento. Como esteve, como está a sua confiança em Deus, do último domingo até esse domingo? A Bíblia diz: até o pardal encontrou o quê? E a andorinha encontrou o quê? Quem aqui já morou no interior? Levanta a mão. Quem aqui conhece ninho de passarinho? O passarinho faz um ninho para quê? Ele está dizendo que é para ele e para sua prole. Faz um ninho. O passarinho fêmea coloca os ovinhos e ela choca. Os filhotinhos nascem e eles ficam morando no ninho assim? Não, só durante um tempo. Depois que os filhotinhos nascem, eles já têm força, o que eles fazem? Aí eles voam. Vão embora do ninho? Voam do ninho. Vão embora do ninho? Vão embora do ninho. Ele diz: até o pardal. Por que ele está falando até o pardal?
A comparação aqui é no diminutivo da questão da equiparação. Jesus, quando fala de pássaros, ele diz que eles não trabalham, eles não plantam nem colhem, mas o Pai não se esquece dele. Jesus diz: os pássaros valem 2 centis e eles não estão esquecidos diante do Senhor. Quando a poesia diz, até o pardal encontrou casa, ele está dizendo, se até o pardal encontrou, como eu, que tenho muito mais valor diante do Senhor, não vou encontrar habitação nos tabernáculos de Deus. Eu não sei se você vai passar a semana piando igual pardal. Mas uma coisa a Bíblia assevera, quem diz é a boca santa do Senhor Jesus, o verbo encarnado. Você tem mais valor que os pardais. Mas o segredo aqui é, escute isso, até o pardal encontrou, o pardal não fez. Ele encontrou, o que ele encontrou? E a andorinha encontrou. Só que quem encontra ninho, não encontra habitação. É um lugar temporário, até que haja satisfeito a sua vontade e a sua necessidade. O ninho da andorinha não é para habitar, é para ficar um tempo enquanto recebe aquilo que veio buscar, e depois que recebe o que veio buscar, leva embora e não volta mais. Mas aquele que encontra casa fica, e a Bíblia diz que o pardal encontrou casa junto aos altares de Deus, mas a andorinha encontrou ninho. Então você tem que decidir hoje, que tipo de é você diante do Senhor, do Deus dos Exércitos. Se você é um crente, pardal ou um crente andorinha. Se você é o tipo de crente que está servindo ao Senhor, celebrando ao Senhor, tipo de filho de Deus, que você encontrou casa, habitação, morada, diante da presença do Senhor, ou você apenas quer um ninho, para satisfazer a sua vontade imediata, e nunca mais comparecer diante dos altares de Deus. Você tem que escolher, você tem que decidir. A vida está passando. Sabe qual o problema? Que o Deus que celebra a habitação para você, Ele conhece as inclinações do seu coração. E sabe se você está apenas para se aninhar e conquistar aquilo que você precisa, ou se você veio para habitar na presença dEle.